notícia de hoje, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou neste domingo que sempre será, aspas, leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Diz não ser possível, abro aspas, concordar em tudo, fecho aspas, em referência aos atritos entre os dois sobre apoiar ou não a reforma tributária. Paulo Figueiredo. Não, eu quero que o site fale, não vou falar eu não. Eu falo depois do site. Sinuca de bico, hein? Eu quero falar depois do Salles. Não vai, Salles, é com você. Vamos lá. Vamos dar só um passo atrás aqui para dizer o seguinte. O que é ser de direita? Ser de direita é você defender um conjunto de valores, de posições e tudo mais, e defender essas posições, evidentemente, em todos os segmentos. Então, como é que uma pessoa... Claro que a direita tem, como eu disse lá naquela reunião do Partido Liberal, a direita tem nuances. Você tem gente mais progressista e você tem alguns mais conservadores. Aí você tem dentro da direita, do aspecto meramente econômico, os mais liberais, né, que entendem que o Estado tem que ser reduzido, privatizado, etc., e os mais intervencionistas, que é a turma mais melancia. Muito bem. Então, dada essa breve explicação, né, das diferentes nuances do que é ser direita, o que a gente vinha defender? Que o Brasil, nas questões comportamentais, de família, enfim, questões comportamentais em geral, o Brasil deveria tomar um cuidado para ser mais conservador. Nós já avançamos demais na libertinagem, né? Lá avançando demais nos golden shower, aí nas barbaridades todas que o país vive, né? Essas coisas todas de atleta não sei do que, enfim, essa zona que está o país hoje em dia do ponto de vista comportamental. Do ponto de vista econômico, a mesma coisa. A gente defende que tem uma visão liberal, privatiza tudo e tudo mais. Assim como várias outras questões que dizem respeito ao aspecto meramente político. E por que eu estou destacando isso? Estou destacando essa questão. Porque, inclusive hoje eu fiz uma postagem, tanto no Twitter quanto no Instagram, que nós não temos que transigir com vagabundo. Não existe essa coisa de dizer assim, não, vamos transigir, vamos fazer um acordo. Não se faz acordo com gente ruim, não se faz acordo com gente corrupta. O Brasil chegou na situação que chegou, Paulo, Nicolas, Anselmo, todos que estão nos assistindo. Nós chegamos a essa situação degradante porque nós fomos compondo com a vagabundagem. E a vagabundagem não é só o traficante, não é só o bandido que vem te assaltar em casa, que vem te roubar na janela, que assalta banco. Não são só essas pessoas. Tão grave, ou até mais em muitos casos, são os bandidos de casaca. O ladrão de casaca, que é o cara que rouba o dinheiro da educação, que rouba o dinheiro da saúde, que rouba o dinheiro do não sei o quê, né? Que aparelha o Codevasf, aparelha o Banco do Nordeste, aparelha o Banco de Desenvolvimento da Amazônia, e assim vai. Quer dizer, esse pessoal que está há 40 anos roubando o Brasil em todas essas áreas, quantas pessoas esse pessoal já condenou a falta de educação, falta de saúde, falta de moradia, falta disso, falta daquilo, e, consequentemente, condena o nosso país ao subdesenvolvimento e ao aumento da violência, inclusive. Então, assim, eu não concordo, não há nenhum tipo de argumento que me faça concordar em que a direita, que eu defendo desde lá de trás, quando fundei o Movimento em Direita Brasil, 2006, há 17 anos atrás, não me convencerão a fazer aliança com vagabundo. Ponto. Ah, mas se não fizer, o Boulos ganha. Foda-se. Não faço aliança com vagabundo. Não faço aliança com gente que rouba dinheiro de creche, que rouba dinheiro da iluminação, da saúde, da educação. Não faço. E a gente não tem que andar com esse pessoal. Esse pessoal, inclusive, todas as vezes que eles precisaram apoiar as políticas de esquerda para simplesmente manterem os seus feudos e continuar roubando, eles apoiaram e continuam apoiando todas as políticas de esquerda. Muito bem, dito isso, qual é a grande divergência que existe nesse tema do Bolsonaro com o Tarcísio e que eu indiretamente acabei me envolvendo naquela reunião? Os militares no Brasil, meu querido Paulo Figueiredo, neto do nosso brilhante general de cavalaria, né, João Batista de Oliveira Figueiredo, os militares no Brasil não gostam de ideologia. Quando você conversa, olha, tem que fazer uma política de direita, tem que combater a esquerda, né? Criou na cabeça dos brasileiros essa mentalidade que é milicada,
é aquele pessoal, quadra de hoje em dia, né, eu estou falando, principalmente os generais de hoje em dia. São aquele pessoal de 64, que o cara não se preocupa com bens materiais, o cara como seu avô, que morreu, tinha um apartamento, deixou um apartamento para a família depois de ter sido presidente da República. Hoje em dia você tem vereadorzinho com um avião particular, né? E o ex-presidente deixou um apartamento. Mas enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque essa turma não gosta de combater a esquerda. Quando você fala de políticas de educação, de saúde, de meio ambiente, de cultura, para desaparelhar o Estado com a esquerda, vem aquele papinho, né? Nós temos que governar para todos, porque o Estado democrático de direito exige que a gente... Pô, mas que cato, você não pediu voto da direita para se eleger? Você não se disse de direita, conservador e tudo mais? Pô, vem a público e fala assim, eu não sou de direita porra nenhuma. Eu quero o voto dos tucanos, quero o voto do PSB, quero o voto da direita, quero o voto de todo mundo, porque eu não gosto de ideologia e, consequentemente, o cara governa sem ideologia em nada. Não existe você querer governar sem ideologia e depois pedir voto da direita. Se você quer governar sem ideologia, você tem que pedir voto do centro, apenas e tão somente do centro. E tem que dizer, eu não vou tirar a câmera do peito dos policiais, coisa nenhuma. Eu não vou combater a ideologia de gênero e todas essas coisas no sistema educacional, porque o importante é se o professor chegou no horário ou não chegou no horário, se o professor entregou a prova bem feita ou a prova mal feita. Não é isso. Desculpa, nós temos em todos esses campos uma guerra cultural em andamento no Brasil. Não dá para você colocar uma pessoa se elegendo na direita e na hora que vai dar esse importante combate a essas visões globalistas, de esquerda, socialista e tudo mais, diz, não, eu não sou a favor de nenhuma briga ideológica, só sou a favor da eficiência. Eficiência não resolve, porque se você pega uma má política só porque ela é eficiente, você vai aprofundar o problema. Quando você tem uma política de incentivo, por exemplo, a cotas raciais, e torna essa política eficiente, você está aprofundando o problema. Você tem que transformar essa política em cota social. Aí sim você faz. Ah, não, mas não quero brigar com a cota racial, só quero que a cota racial não tenha roubalheira. Não é só isso. Você tem que escolher as suas pautas e brigar por elas. E ou você, se você é de direita, as suas pautas realmente elas são claras. No campo da cultura, no campo da educação, no campo das discussões de meio ambiente, no campo das alianças políticas, né? Aqui, eu não estou nem dizendo que não pode ser desse jeito. Só que você tem que dizer que você é desse jeito. Você não pode se pintar como alguém conservador, direita e tal, etc., para ganhar a eleição, e depois, na hora que vai governar, você administra como se estivesse num governo do PSDB 45. Pô, não tem cabimento. Então, a grande discussão que se deu foi essa, né? Foi essa. Agora, voltando à pergunta que o Anselmo trouxe, se há lealdade ou não entre Bolsonaro e Tarcísio, eu espero que haja. O Tarcísio nunca tinha sido nada relevante antes de ser ministro do Bolsonaro. Ele era diretor do DENIT, funcionário público. Então, sem nenhum demérito aos funcionários públicos, simplesmente dizendo que do ponto de vista de política, quem criou o Tarcísio como ente político foi o Bolsonaro. Então tem que ter lealdade ao Bolsonaro, como eu também tenho, em que pese eu tenha sido, antes de ser ministro dele, fui secretário de Estado aqui em São Paulo mais de uma vez e tudo mais, mas eu ganhei grande notoriedade graças ao Bolsonaro. E não é só por isso que eu sou grato a ele. Eu sou grato a ele porque ele fez muitas coisas boas e apoiou muitas coisas boas. O governo foi perfeito? Não. Teve erros? Sim. Mas nós somos de um grupo político que podemos entre nós criticar, fazer, etc., mas com relação à esquerda, nossos inimigos são a esquerda. Eu não componho com a esquerda. Eu não transijo com a esquerda. E isso não me faz um radical. Eu converso com todo mundo. Tá ligando de novo. Na CPI nós conversamos com todo mundo. Aliás, é o Zuco ligando aqui, peço desculpa. É o Zuco? Pô, mas Zuco, assistiu o Braddock, Zuco. Tá, pô, para de encher o Zuco saco tá tomando ferro lá Salles. do Centrão. O Zuco tá tomando ferro dos fisiológicos, que não querem que a gente convoque o Rui Costa. Deixa ele assistir o Braddock Show, depois ele toma ferro. Ô Paulo, assume aí, já volto aí, um minuto.